Olá, eu sou o Vini Machado da Startadora e nesse vídeo eu vim explicar para você o que raios é MVP. Muitas vezes você vai ouvir essa palavra aí no meio das startups. Eu estou aqui para te explicar um pouquinho sobre o que é o tal do MVP ou MVP, né? Porque ele vem de fato de uma sigla em inglês que é de Minimum Viable Product, ou seja, é o mínimo produto viável. E a gente acaba brincando um pouco aqui na Startadora também, que ele deve ser o Minimum Viable Product, mas com o Maximum Value Proposition, ou seja, é o mínimo produto viável com a máxima proposta de valor. Tá, mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que quando a gente está criando o nosso protótipo, ou o nosso MVP, a gente deve criar algo que eu não gaste muito tempo e nem muito recurso, seja dinheiro, seja talento, seja qualquer coisa, mas que ao mesmo tempo seja algo que mesmo nesse tamanho pequeno, mesmo nesse tamanho de protótipo, ele consiga entregar valor para o meu cliente, para que ele consiga de fato usar essa solução e ter o seu problema resolvido a ponto de pagar por aquilo que você construiu. Então, quando a gente está pensando em MVP, não adianta você entregar para o seu cliente, por exemplo, uma tela ou uma lista de coisas ou fazer uma promessa. Você de fato precisa construir alguma coisa que seja uma versão mínima, mas que entregue o máximo de valor, mesmo naquele tamanho pequeno que você começou. E aí quando a gente está falando sobre o mínimo, muita gente pensa, não, mas o mínimo é resolver todos os problemas do meu cliente. Nem sempre. O importante é você resolver um problema de cada vez. Conseguir dividir todo o problema do seu cliente ou a cadeia de ações que levam esse problema a existir em pedaços menores e descobrir qual será o pedaço, a parte dessa cadeia de ações que leva o meu cliente a ter esse problema ou como ele sente esse problema mais importante ou qual é o pedaço que desencadeia todo esse problema. E dali eu começo a resolver de fato o problema do meu cliente criando uma solução específica, mínima possível para poder fazer isso funcionar. Vou dar um exemplo. Eu já mentorei uma startup que estava começando num Startup Weekend, por exemplo, que eles queriam criar uma lavanderia online. Eles iam pegar roupas sujas e amassadas dos clientes e entregar elas depois limpas e passadas para eles no final. Mas se você pensar em todo o processo que você tem para na sua casa lavar uma roupa que está suja, né? Ou seja, pegar ela desde estar lá no cesto suja, botar ela para lavar, tirar da máquina, secar, depois recolher ela seca, depois você passar e depois você usar. Ou seja, um processo que exige vários outros subprocessos ou mini processos para que você resolva o problema de ter uma roupa limpa e passada para você usar, não é? Parece simples, mas se você for começar a pensar, em cada parte dessa cadeia de ações pode dar um problema. Eu posso não separar a roupa certa, ela pode manchar, a roupa pode diminuir de tamanho, na hora de secar pode demorar para secar ou pode chover, na hora de passar você pode queimar a roupa, pode dar algum problema. Ou seja, parece uma solução simples, mas se a gente dividir toda essa cadeia em processos menores, a gente talvez consiga criar um MVP, ou seja, um mínimo produto viável para algum desses pontos. O que você precisa entender é, de toda essa cadeia, qual é a parte mais importante para o seu cliente? Qual é a parte onde mais dói para ele e normalmente ele gostaria que alguém fizesse por ele ou até pagaria para que alguém resolvesse o problema no lugar dele? No caso dessa startup, eles descobriram que a questão era passar a roupa. A parte de passar era a parte que os clientes deles menos gostavam e gostariam que alguém fizesse por eles. Então, o que eles fizeram foi focar em criar uma solução só de uma passadoria online. Ao invés de resolver toda a cadeia de problemas, focaram num só e eles ainda ganharam o Startup Weekend no final. Ou seja, quanto mais focado você for em criar uma solução que resolva o problema central do problema do seu cliente, é como se fosse o problema dentro do problema, né? É quase um inception do problema. Você consegue, de fato, criar uma solução que entregue valor, ele paga por isso e você ainda ganha feedbacks positivos ou não, mas que ajuda você a melhorar a solução e avançar com a sua startup. Um dos processos muito legais que você pode usar para você criar o seu MVP é o processo de Build, Measure, Learn, ou seja, construir, medir e aprender. Que no final das contas, o MVP é sobre aprendizado, é sobre você construir uma versão mínima, mostrar para o seu cliente ou para o seu mercado, receber esses feedbacks e entender se de fato aquilo que você construiu faz sentido para o seu cliente, medir esses resultados e ver o que você aprendeu para que na próxima iteração, ou seja, para na próxima evolução ou adaptação do seu produto ou do seu serviço,
você consiga entregar aquilo que o mercado quer. Mas o truque aqui, a dica que eu tenho para dar para você, é que você faça o processo de forma contrária. Ao invés de você fazer o Build, Measure, Learn, ou seja, construir, medir e aprender, o jeito certo de usar esse processo é você pensar ele de forma contrária, de trás para frente. Pensa o seguinte, o que eu quero aprender? Quando eu estiver construindo essa solução, o que eu quero entender do meu mercado, da minha solução ou da relação da minha solução com o mercado? Primeira coisa que você tem que entender é o que você quer aprender desse processo. Depois você vai pensar qual que é o processo que eu preciso construir, qual o teste eu preciso construir para que eu consiga ter esse aprendizado. Ou seja, como é que eu vou colher dados que me mostrem que eu estou no caminho certo para que esse aprendizado funcione, né? Que aí é o measure, né? Onde eu vou medir. E aí sim, eu vou construir alguma coisa para que eu consiga medir e aprender. Ou seja, se eu começo de trás para frente, que é aprender, medir e construir, eu estou no caminho mais certo para aproveitar o máximo do que é construir um MVP para que o meu cliente possa usar essa solução, me dar feedback e aí eu sei se eu estou ou não no caminho certo, se eu tenho que pivotar ou só fazer pequenas alterações. Entendeu?